Bom, para a gente falar de estatística, nós temos que falar de estimadores, tá? Como é que nós vamos estimar a nossa estatística? Mas para isso eu vou fazer duas hipóteses. Que as minhas variáveis, que são os retornos, são variáveis aleatórias independentes, tá? O que significa isso? Que o retorno do dia 10 não depende do retorno do dia 5, tá? São independentes. Uma coisa não depende da outra. E eles são identicamente distribuídos. Tá? Eles possuem a mesma distribuição de probabilidade. O que significa isso? Mesmo fenômenos aleatórios, eles podem diferenciar, tá? No tipo de aleatoriedade. Por exemplo, um dado ele tem 6 lados. Cada lado tem 1/6 de chance. Tá? Então, se eu colocar a chance dos dados num gráfico, de cada um dos lados vai dar uma linha reta. O lado 1 tem 1/6, o lado 2 tem 1/6, o lado 3 tem 1/6, etc. Dá uma linha reta. Tá? Eles são equiprováveis. Agora, se eu pegar a altura de um brasileiro médio, pega um brasileiro aí, mede a altura dele. Ele pode ser bem baixinho ou bem alto, tá? Mas na média, ele vai ter 1,74, tá? Existe mais chance dele ter 1,74 do que ele ser bem baixinho ou bem alto. Então, veja, ele tem uma distribuição de probabilidade mais parecida com a curva gaussiana. Então, o que eu quero dizer? Você veja que os dois fenômenos são aleatórios, o dado e a altura do brasileiro, mas eles são aleatórios de maneiras diferentes. Tá? O que eu quero dizer é que os retornos vão ter a sua aleatoriedade, mas cada um, eles vão ter a mesma natureza de aleatoriedade. Não precisaria, tá? Mas eu vou colocar isso como uma hipótese do meu processo aqui, do meu sistema. Bom, nós temos a ação verde e a ação amarela, tá? E percebemos que elas têm um pico em 0, tá? Então, para esse caso, o retorno médio, tá? Real, é 0. E eu preciso encontrar uma forma de calcular esse retorno médio, porque ninguém me entregou, Deus não dá uma fórmula para a gente vai estimar uma, tá? Eu posso fazer isso de várias formas, posso usar um retorno geométrico, um retorno harmônico, uma média geométrica, uma média harmônica. Eu vou usar uma média aritmética aqui, tá? Então eu vou calcular o retorno médio, a minha proposta, tá? Pela média aritmética. E eu posso ver se ela é boa, tá? Então, como é que eu vejo se ela é boa? Por uma amostra qualquer, qual é o valor esperado da média, tá? Da média aritmética. Então eu calculo o valor esperado dela, coloco a definição de média, tá? Dentro do operador. Lembrando que 1 sobre n é um número, uma constante, sai fora desse operador. Esse operador ele é linear, ele entra dentro da somatória. Aí vem um ponto importante. O valor esperado do retorno, tá? Em qualquer momento, para qualquer retorno, eles têm sempre o mesmo valor esperado. Então, calcular o valor esperado de RI, o retorno no momento I, ele vai ser igual a calcular o valor esperado do retorno 1, ou do retorno 2, ou do retorno 3. Todos eles têm o mesmo valor esperado, tá? Porque eles possuem a mesma distribuição de probabilidade. Então, eu posso utilizar esse argumento e substituir a somatória do valor esperado dos retornos RI por n vezes o valor esperado do retorno 1. Tá? Esse n vai se cancelar. Só que o valor esperado do retorno, eu vejo ali no gráfico, eu sei qual é o próprio retorno real. Então, a gente chega nisso num resultado muito importante. A média aritmética, ela não precisa ser igual à média real, tá? Mas o valor esperado dela é igual à média real, tá? Então, isso é muito importante. Se eu fizer o meu processo infinitas vezes, a minha média aritmética, a hora que eu fizer o valor esperado dela, vai dar a média real. Então, isso é muito importante. E eu utilizei nessa passagem o fato que os retornos são identicamente distribuídos. Então, esse é um resultado importante aqui para a gente. O valor esperado da média é igual à média real.